Bom, gente, eu gravando esse vídeo aqui para mostrar a vocês como é que eu faria a modelagem dessa área de estudo. E eu estou aqui com o CAD aberto e também com o SketchUp, que é onde a gente vai fazer o modelo 3D. Então, para começar, o que eu faria no CAD é o seguinte: eu botei aqui, eu isolaria minha área, né? Então, eu vou fazer o seguinte: aqui, se você olhar para essas camadas, vocês vão ver que elas estão todas com o cadeadinho aqui, porque elas estão travadas. Então, eu vou destravar isso aqui. E aí eu vou isolar, selecionar aqui os prédios do lugar que eu tenho que modelar. Estou selecionando tudo aqui, estou fazendo a caixa de seleção da direita para a esquerda para poder pegar tudo que eu estou selecionando, porque eu também preciso das referências de número de pavimentos e tal. Poderia até fazer o contrário, deletar todos os outros e deixar esse aqui. Eu vou copiar isso aqui e vou colar em um arquivo novo. Então, peguei isso aqui, já tinha colado, mais um aqui, Ctrl V, coloquei aqui a minha área de modelagem. Eu sugiro deixar com essa borda aqui, porque aí vocês vão ter a referência de onde começa, onde termina e tal. E aí, normalmente eu faço o seguinte, eu separo um pouco essas coisas. A gente tem várias camadas aqui, então eu vou colocar uma separada da outra para que na hora que eu for para o sketch, fique mais fácil de modelar. Então eu vou pegar isso aqui e vou mover com o orto ligado para o lado aqui um valor que eu lembrei depois. Vou mover 200 metros aqui. 200, Enter, beleza. E aí eu vou começar a fazer isso com todos os outros. Então assim, o bloco único eu vou deixar aqui mesmo, então eu não vou precisar mexer com ele. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todos os outros, eu vou fechar aqui os que eu não quero mexer. Então estou fechando o cadeadinho de praticamente todos e deixando só os que eu vou começar a mexer aqui. Então, beleza, o bloco único, o limite está aqui 200, aí depois aqui estão os blocos únicos. Aí agora eu vou selecionar isso aqui tudo e vou mover para o lado 200. Beleza. Agora eu vou bloquear o embasamento, que eu quero deixar o embasamento aqui e mover só as torres. Então, selecionei isso aqui tudo, movi 200. Vou fazendo isso. Então, agora eu já vou travar o bloco 1, que eu não quero mexer mais, e vou mexer todos os outros. Vamos ver. 200. Estou mexendo sempre 200 porque eu vou lembrar disso, né? Bloco 2 eu vou bloquear e aí vou mover todos os outros. 200. Bloqueei aqui, agora vou mover os outros todos. 200. Vou bloquear isso aqui e vou mover o último ali agora, que é o bloco 5. 200. Pode ser que o de vocês tenha mais e tal, mas aqui eu tenho só esses. Então eu fiquei com o limite do desenho, depois eu fiquei com os blocos únicos, depois eu tenho embasamento, depois eu tenho o bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4, bloco 5. Todos eles aqui totalmente separados. Por quê? Porque aí eu consigo modelar isso mais fácil no Sketch. E aí eu vou salvar isso aqui com o nome que eu saiba. Então, vou salvar como. E vou colocar aqui. Pronto, coloquei ali. E aí nossa parte aqui no CAD praticamente terminou. Vou ter que voltar aqui para ver pavimentos e tal, mas vou lá para o SketchUp para a gente poder fazer. Então aqui no SketchUp, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em arquivo, importar, vou procurar onde está aquele arquivo que eu acabei de fazer, vou conferir aqui nas opções se ele está em metros mesmo, se tiver está tudo certo, ok, e aí eu vou importar isso aqui. Importando isso aqui, vocês vão ver que ele já vai vir todo com aquela posição que eu estava, então está um a cada 200 metros um do outro. E aí aqui é o seguinte, quando você importa, eles vêm como esse grupo aqui. Você pode tentar duas coisas. Você pode começar a modelar ele a partir dos desenhos mesmo. Então o que você vai fazer vai ser desassociar isso aqui para você poder começar a aproveitar esse desenho para poder fazer essas partes. Então o que eu estou fazendo? Eu peguei a linha e vou refazer alguma dessas faces aqui. Porque quando eu faço isso, vocês vão ver que ele vai preenchendo ali. Se começar a ficar muito difícil de fechar esses desenhos e tal, você pode até manter como grupo mesmo e redesenhar todo o bloco do edifício. E aí aqui vem uma outra coisa que é o seguinte, quando tem esses buracos aqui no meio, a gente não precisa... Ctrl Z. Quando tem esses buracos aqui no meio do prédio, a gente não precisa modelar. Pode tirar isso porque na maquete 3D isso não vai aparecer direito e vai só ser mais uma coisa para vocês se preocuparem aqui. Então toda vez que você tiver alguma coisa igual essa aqui, esse buraco aqui no meio, não precisa modelar, pode tirar e aí você vai fazer basicamente a torre. Então eu estou usando a linha
para poder refazer cada um desses blocos aqui. Então, fazendo isso. Então aqui eu acabei de fechar esses planos que vão ser a base dos volumes da ilha que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer uma coisa aqui na bandeja padrão, eu vou em estilos e eu vou aqui em editar e vou desmarcar esses perfis aqui. Em inglês vai estar profiles, eu desmarquei para poder sumir um pouco aquelas linhas grossas que isso deixa um pouco mais pesado. Então, desmarquei o profiles aqui e pronto, só isso. Agora eu vou, claro, salvar o arquivo, né, para poder não perder o que eu já acabei de fazer. E agora eu preciso começar a separar um pouco essas coisas. Cada uma delas vai ter um número de pavimentos, então o que normalmente eu faço é o seguinte. Clico 2 vezes, botão direito, criar componente. Beleza. Clico 2 vezes, botão direito, criar componente. E eu vou fazendo isso aqui para todos esses volumes.
E aí, quando acabar, você pode selecionar aqui tudo para ver se não sobrou nenhum, tá? Mas a gente já está aqui, todos eles estão em grupo ali também para a gente começar a colocar as alturas disso. O próximo passo agora é começar a fazer os volumes disso. Então, vou entrar em cada um desses aqui, vou dar um push-pull de 2,80, vou dar um offset de 20 nessa face de cima e vou dar um push-pull de 20 também, 0,2. Então, pronto, eu vou fazendo isso para todos os volumes. Então, cliquei 2 vezes para entrar, push-pull de 2,8, enter, offset de 0,2 e vou dar um push-pull aqui de 0,2 também. Então, fazendo isso para todos esses volumes. Se você quiser, para poder facilitar um pouco, você pode entrar em cada um desses aqui, dar um push-pull de 2,8, e aí você vai, aperta espaço, clica no próximo, push-pull, clica 2 vezes e vai fazendo isso. Então, eu estou entrando neles e estou clicando 2 vezes, que ele vai sempre repetir aqueles 2,8 que eu acabei de fazer. E eu faço isso com todos e depois eu venho fazendo os offsets e também os push-pulls que faltam ali. Então, eu vou primeiro dar esse primeiro volume aqui que eu tenho que fazer. Então, sempre clicando 2 vezes, eu cliquei 2 vezes com a setinha, push-pull, clico 2 vezes e ele vai sempre subindo ali o 2,8. Então, agora eu acabei de fazer essa primeira fase, né, todos os modelos aqui com o grupo, e eu preciso agora só fazer esse recuozinho aqui. Então, o que eu vou fazer vai ser entrar em cada um deles, apertar o F, né, que é o atalho para offset, vou colocar 0,2, e eu vou fazendo a mesma coisa, eu vou apertar espaço, cliquei 2 vezes, F, clico 2 vezes, que ele vai sempre repetindo tudo. Então, entrei ali, F, clico 2 vezes, cliquei ali, F, 2 vezes, eu vou fazendo isso para todos os elementos, porque assim eu consigo fazer de uma forma mais rápida, né? Eu vou economizando movimentos aqui. Então, sempre o mesmo esquema, cliquei 2 vezes, F, cliquei 2 vezes, F, cliquei 2 vezes, e vou fazendo isso. Aqui eu cliquei errado, então ele acabou indo um pouco mais do que os 20. Então eu tenho que dar um Ctrl Z e o F eu tenho que fazer de novo. Se eu clicar 2 vezes, ele vai seguir aquela mesma última valor.
Então, vou dar um Ctrl Z, vou dar o F aqui, vírgula 2, que aí eu consigo voltar a fazer com o vírgula 2. Então agora já coloquei todos esses desenhos aqui, e aí agora eu vou só dar o push-pull dos 20 centímetros aqui em cima, eu ainda não dei esse push-pull. Então eu cliquei 2 vezes, push-pull, vírgula 2, enter, e agora é só repetir. Eu clico 2 vezes, push-pull, clico 2 vezes, se for para baixo eu tenho que acertar isso aqui, mas eu posso ir fazendo isso aqui sempre até completar os voluminhos aqui. Algum que eu tenha esquecido, é só fazer de novo e pronto. Agora terminei essa parte aqui, beleza, tudo certinho com os volumes. Agora o que eu tenho que fazer é o seguinte, começar a ir lá no CAD para conferir quantos pavimentos de cada um desses aqui eu vou ter. Então vamos lá, no CAD, isso aqui, vou até desbloquear isso aqui só para ficar mais fácil de ver, para ficar mais claro, e fechar isso aqui. Então vamos lá, esse primeiro aqui ele tem 2 pavimentos, então vamos lá no Sketch, e aí esse aqui eu vou multiplicar. Como é que eu faço a multiplicação? Seleciono o objeto, aperto M, clico na base dele e aí começo a movimentar. Aperto Ctrl, porque ele vai direcionar isso aqui, vai criar uma cópia, né? E eu aperto a setinha para cima, que aí ele vai direcionar no eixo azul e travar, e eu vou colocar 3 metros. Enter, que ele já vai fazer a nossa cópia ali. Então esse edifício aqui, ele já está certinho com os 2 pavimentos. E eu vou fazendo isso para todos. Então, por aqui, esse aqui 2 também, esse aqui 2 também. Isso aqui. E aí eu estou sempre usando Alt Tab, que fica mais fácil. Então, 2 e 2, 2 e 2. Posso inclusive fazer mais de um, se eu estiver lembrando como fazer. E essa parte aqui acho que já foi. 2, tudo um aqui, 2, 2, 2, 2. Esse aqui são 4 e esse aqui 2. Então, vamos lá. Isso aqui. Quando eu tenho que fazer mais de uma cópia, então, peguei aqui, selecionei o objeto, vou clicar com mover, apertei o Ctrl e joguei para cima 3 metros. Como eu quero que ele fique com 4 pavimentos, eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar X3, porque isso aqui vai ser o número de cópias que eu vou fazer. Então eu tinha 1, peguei esses aqui, fiz a primeira cópia e falei, ele repete isso 3 vezes. Então tem 1, 2, 3, 4 pavimentos. Então, ó, repetindo. Selecionei isso aqui, mover com Ctrl,
apertei a setinha para cima para travar, coloquei aqui nos 3 metros, e aí eu digito x3, que aí no total ele vai ficar com a cópia, com o original e as 3 cópias que eu acabei de fazer, então 4 pavimentos. E aí agora eu vou fazendo isso para todos, até terminar essa parte aqui. Beleza, então fiz esse meu primeiro pavimento que já está resolvido. Agora eu vou começar a fazer esse aqui que tem os embasamentos e eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo processo sempre. Então agora eu acabei esse pavimento aqui também, quer dizer, esse bloco, né? E aí agora eu vou de novo ver lá no CAD como é que ele fica. Então esse aqui tem 2, esses, todos aqui tem 2, então eu vou fazer tudo de uma vez. Vamos ver, Ctrl, 3 metros, beleza. E agora vamos ver esses aqui, 2, 2, 4, 4. Então vou pegar esses dois aqui, que são 2. Vamos ver, Ctrl, 3 metros, já foi. E esses dois aqui são 4 pavimentos, então peguei isso aqui, vamos ver, Ctrl, X3. Pronto, já terminei esse embasamento aqui também. E aí é o seguinte, pra gente começar, pra gente continuar fazendo isso aqui em todos os outros lá, pra gente terminar esses volumes aqui.
Isso aqui, pelo que eu estou vendo, é exatamente igual. Então, na verdade, eu vou fazer o seguinte, vou só deletar esses aqui e vou copiar esse para o lado, mover com 200, que eu já fiquei. Esses aqui já são um pouquinho diferentes, então eu vou modelar tudo de novo, todo jeito, tudo certinho que a gente estava fazendo. Agora eu acabei essa modelagem toda, então eu só preciso trazer ele para o lugar certo, começar a mover os 200 para o lado. Então eu vou pegar isso aqui, mover, tá vendo esse vermelho, 200, ele ficou ali embaixo, então agora eu só preciso subir com isso aqui para o lugar que ele tem que estar. Coloquei aqui em cima do meu prédio. Quando a gente começa a ter mais pavimentos, eu prefiro começar a fazer grupos. Então isso aqui é um grupo com isso, que aí vai ser mais fácil de eu subir isso aqui. Esse aqui eu movi para lá 200, então não vai estar sobre nada. Esse aqui 200 também, então não está sobre nada. Esse aqui já estou pegando o grupo inteiro 200, então já sei que esse aqui eu vou ter que subir um pouquinho aqui para ele ficar em cima do outro bloco. Aí a gente vai ver que esse prédio tem um recuo ali e tal, fica legal. E aí, de novo, já tem um conjunto aqui, eu vou fazer um grupo e vou começar a trazer para cá de novo. 200. Se ele estiver em cima de alguma coisa, a gente sobe com ele. Ele pode até fazer um grupo também para facilitar a nossa vida depois. E esse aqui, vamos ver, 200. E já vamos subir aqui para aquela parte do embasamento. E vou fazer grupo também. E esse aqui, vamos ver, 200. E esse aqui também, vamos subir os 3 metros aqui. Pronto. E eu vou fazer um grupo com isso aqui também, para já facilitar um pouco nossa vida na hora que for mover para o próximo. Então agora, vamos lá, um por um de novo. Vou pegar isso aqui, 200. Então esse já tem aqui, vou ter que colocar aqui em cima. Isso aqui, 200. Aqui.
E agora, para fechar, é só mover isso aqui para cá 200, porque aquele ali era o embasamento, né? Então a gente precisa só conferir se tem algum que está coincidindo, alguma coisa assim, mas muito provavelmente não. Muito provavelmente o embasamento já é o inicial ali. E agora, para fechar, eu só vou fazer o seguinte: eu vou pegar cada edifício desse aqui e vou criar um grupo, porque isso aqui vai facilitar muito na hora que a gente for colocar isso na topografia. Então, criar grupo. Então, assim, eu estou criando grupo basicamente com os edifícios que têm mais de um pavimento que ainda não estão como grupo, né? Então, vou pegar aqui, criar grupo, esse aqui também, criar grupo. Então, pronto, acho que agora já está tudo certo. Posso, inclusive, pegar isso aqui e mover ele para o nosso limite, que já vai estar tudo certo. Então, pronto, só isso aqui para a gente fazer o modelo que a gente vai imprimir. Então, vamos no arquivo, salvar, pronto.